boa tarde, que tenham discutido os números do plano de estabilidade. A redução do déficit a 2 anos é semelhante ao que o governo do PSD tinha previsto. É um bom sinal que o governo se tenha, num certo sentido, aproximado das previsões do PSD? Bom, nós ainda não conhecemos o teor do Programa de Estabilidade e do Programa Nacional de Reformas que o Governo remeterá, creio, ainda hoje ao Parlamento. Não desconhecemos as notícias que, entretanto, têm sido veiculadas sobre esse assunto. Mas eu queria, sobretudo, aqui realçar que, por parte do PSD, nós encaramos este debate com toda a seriedade e com toda a responsabilidade. Apresentámos 7 projetos de resolução que estarão também em discussão na próxima quarta-feira em conjunto com os documentos do Governo, dos quais constam 222 medidas concretas em todas as áreas que foram elencadas como os eixos prioritários deste Programa Nacional de Reformas por parte do Governo, e creio que cumprimos a nossa parte e agora vamos naturalmente indagar das opções que os documentos do Governo contemplam, esperando que muitas delas possam ter ficado consagradas no documento final. É a nossa expectativa, o nosso contributo é positivo, é construtivo para o Governo, é que foi no sentido de poder ser aproveitado este trabalho para um plano e um programa que são, enfim, essenciais na perspectiva do futuro do nosso Tem falado com o líder parlamentar do PS sobre as vossas propostas, a abertura do Partido Socialista para incluir alguma proposta do PSD? Não, nós não tivemos nenhuma conversa particular sobre isso. O que tivemos foi o cumprimento da nossa obrigação. As propostas são conhecidas e nós esperamos que sejam encaradas, como aliás foi sendo dito pelos membros do Governo nos debates, de forma também positiva e construtiva pelo Governo. Agora só podemos verificar isso quando tivermos já à nossa frente o programa do Governo, que, como disse, ainda vai ser remetido esta tarde ao Parlamento. Mas o Eurostat, por exemplo, hoje mostra que, sem o peso, o encargo do BANIF, da resolução ao BANIF, o déficit o ano passado ficaria situado nos 2,8%. Eu pergunto se o PSD reconhece que este governo PS tem tido um trabalho maior, já que a despesa deixada por questões como a do BANIF tem sido maiores tem levado um trabalho maior para chegar aos números do déficit. Reconhece esse esforço e essa herança, de certa maneira? Não, o que eu acho que o país reconhece que a herança que foi deixada ao governo do Partido Socialista não tem nada a ver com a herança que foi recebida por nós em 2011, porque nessa altura estávamos de facto com um déficit de 11,2%, com um nível de endividamento a crescer de forma galopante e com um desemprego também a crescer de forma muito significativa. Hoje o país tem crescimento económico, ainda que todas as instâncias nacionais e internacionais que se têm pronunciado tenham vindo a dar uma perspectiva menos otimista do que aquela que o Governo tem e que pelos vistos mantém, a julgar pelas notícias que dão conta de que não foi alterado no Programa de Estabilidade do cenário macroeconómico para 2016 e, portanto, eu creio que é precisamente o contrário. Este Governo é que parte de uma base que tem sido confirmada, e hoje mesmo o Eurostat também, de uma base que era aquela que era o nosso objetivo nacional, era que chegássemos ao final de 2015 em condições de poder sair do procedimento de déficit excessivo, o que pressupunha ter um déficit não superior a 3%, por um lado, e ter políticas económicas e financeiras subsequentes que pudessem robustecer a perspectiva de diminuição do déficit estrutural, do déficit nominal. Mas com o BANIF isso não acontece. Não, desculpe, mas o Governo tem todas as condições para poder dar sequência ao trabalho de consolidação orçamental, porque, como sabemos, sem a operação do BANIF, o objetivo foi atingido, contrariamente àquilo que foi perspectivado por todas as intervenções dos partidos que hoje suportam o Governo e mesmo até por algumas instituições também. Nós sempre dissemos que o objetivo era atingível e foi, e portanto dizia eu que a herança deste Governo, eu diria também a sua grande responsabilidade, é não desaproveitar, porque por trás destes números estão pessoas, estão famílias, estão empresas que no seu dia-a-dia fizeram um ajustamento que permitiu que nós tivéssemos esta redução. Nós hoje temos um déficit público, ou tivemos em 2015 um déficit público inferior a 5 mil milhões de euros, quando em 2011 era de 20 mil milhões.
E, portanto, isto significa um esforço de todos, não foi só do governo, não foi só dos políticos, foi da economia, foi da sociedade, foi das famílias e das pessoas que vivem neste país. E isto convém que seja encarado com toda a responsabilidade pelo atual governo para não ser desbaratado. E aquilo que é o meu desejo é que, se o ponto de partida é termos um país em crescimento económico, termos um país em diminuição do nível de desemprego, termos um país com as contas públicas controladas, se este é o ponto de partida, e foi o ponto de partida deste governo, que não haja um desbaratar desta situação e que possamos continuar a trilhar o caminho que nos dá mais saúde financeira, porque mais saúde financeira significa mais condições de financiamento da economia, significa mais criação de emprego e significa também, depois, condições para que o Estado possa cumprir as suas funções sociais. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se o PSD vai pedir a votação do Programa de Estabilidade. Eu creio que hoje não há dúvida nenhuma que o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas que o Governo vai endereçar à Assembleia da República tem o apoio inequívoco do Partido Socialista, do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e do PEV, que são os partidos que sustentam politicamente o Governo no Parlamento, de onde, não havendo dúvidas do apoio político do Governo por parte do Parlamento, não creio que a votação seja determinante. O Governo tem competência para não só mandar para o Parlamento, como também para as instâncias europeias, a versão final do Programa de Estabilidade e do PNR, e o apoio que tem no Parlamento não oferece dúvidas, pelo menos a nós, não nos oferece essa dúvida. Este é o plano do Dr. António Costa, da deputada Catarina Martins, do deputado Jerónimo de Sousa e também da deputada Luísa Apolónia. A outra pergunta que eu tenho não tem nada a ver com este assunto. Na terça-feira é entregue a petição sobre a eutanásia para legislar sobre essa matéria. O PSD já tem posição sobre esse assunto e se vai dar liberdade de voto, como é que vai ser? Tivemos ocasião hoje na reunião do Grupo Parlamentar de discutir muitos temas, mas não discutimos esse ainda. E, portanto, não adiantarei nada sobre isso. Achamos que é uma questão importante e que, naturalmente, merecerá por parte do Parlamento, depois da chegada da petição, uma apreciação. Trata-se, enfim, está depreendido também da sua questão, de uma matéria que não é uma matéria do nosso programa eleitoral e que interpela muito daquilo que são as convicções pessoais e a consciência de cada um dos deputados deste grupo parlamentar, e é este o pano de fundo que servirá de base à reflexão que vamos ainda fazer, mas objetivamente ainda não a fizemos.